Deixe o seu like e também inscreva-se em nosso canal. Olá, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre consciência fonológica. Espero ajudar vocês a entender ainda mais esses conceitos. Venho trazer na prática conceitos sobre essas habilidades. Conceitos estes que são muito importantes para nossas crianças que estão no processo de alfabetização. E o que podemos fazer para desenvolver esta consciência fonológica? A consciência fonológica vem sendo estudada desde a década de 70 por pesquisadores da área da psicologia cognitiva. Conforme os estudos foram crescendo, os pesquisadores eles perceberam que existe uma relação entre a consciência fonológica e a aprendizagem da leitura e da escrita. E durante muito tempo, uma questão permeou os estudos porque os pesquisadores queriam saber se a consciência fonológica memora o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita, ou se a leitura e a escrita melhora a consciência fonológica. Os pesquisadores, eles foram tentando realizar pesquisa para tentar trazer uma resposta a essa questão. E o que os pesquisadores acabaram descobrindo é que a aprendizagem da leitura e da escrita melhora o desenvolvimento fonológico e o desenvolvimento fonológico melhora a leitura e a escrita. Quanto mais os professores eles forem trabalhando atividades de leitura e escrita com base em letras, sílabas, fonemas, o desenvolvimento da consciência fonológica vai acontecer mais rapidamente. Então eu irei mostrar agora algumas atividades na prática que trabalham o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, quando o professor trabalha cantigas, canções, parlendas, por exemplo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Trabalhando uma cantiga de roda como essa, as crianças elas já conseguem perceber a similaridade entre as palavras que rimam. Crianças de 1, 2, 3 anos. Então elas já conseguem associar que pé rima com quer, que rima com chulé. Então mesmo que elas não sabem o que a escrita representa, elas já conseguem sentir o que é rima. Com crianças bem pequenas, as sílabas são atividades que a gente pode trabalhar com crianças de 1, 2, 3 anos. E para desenvolver essa consciência fonológica, a gente não precisa trabalhar com escrita, apenas com desenhos, atividades que podem ser realizadas oralmente com jogos e brincadeiras. Então, nós temos aqui, por exemplo, sopa. A partir do momento que a gente pronuncia sopa, então a gente vai construindo essa consciência fonológica que sopa tem 2 sílabas. Quando eu bato palma, sopa. Então, a gente vai formando essa consciência na criança, mesmo que bem pequena, que a palavra sopa tem 2 sons, ou seja, 2 sílabas. Assim como a palavra mão. Quando eu pronuncio a palavra mão, eu abro a boca só uma vez. Então, o que é que a gente pode fazer? O que é que o professor pode fazer? Ele pode montar uma caixinha só com figuras e a partir dessa caixinha ir tirando figuras e fazendo essas intervenções de som através da pronúncia da fala e através de palminhas, para que a criança bem pequena, ela vá fazendo essa construção que a palavra é formada com sílabas, que as palavras, ela tem a quantidade de sílaba pela quantidade de vezes que a gente pronuncia o som saindo da nossa boca. Dentro das sílabas, nós temos muitas variações para trabalhar as sílabas. Por exemplo, quando a gente trabalha uma atividade onde a gente faz uma contagem, uma segmentação, uma união, uma adição ou uma subtração. Esse tipo de atividade, quando a gente trabalha de início, é normal que as crianças não compreendem. Mas a gente precisa tentar e trabalhar esse tipo de atividade que vai dar certo. Então, por exemplo, a palavra rodapé. Se eu tirar a sílaba pé, vai ficar aqui palavrinha. Roda. R-O, roda.
Então, a palavra roda tem 2 sílabas. Se for rodapé, 3 sílabas. Sempre a gente está trabalhando essa questão batendo palminhas ou pronunciando a palavra para que a criança perceba o som. Casaco. Na palavra casaco, se eu tirar a sílaba có, que palavrinha fica? Na palavra sapato, se eu tirar o sa da palavra sapato, que é a sílaba inicial, que palavrinha fica? Pato. Soldado, se eu tirar a palavra sol, que palavrinha fica? Dado. Então, a gente vai construindo essa consciência fonológica com esse tipo de atividade. De início não é fácil, porque a criança precisa desenvolver essa habilidade, né? Que é a partir de uma palavra, a gente pode ter 2 palavras. A gente pode ter a união de 2 palavras, formando apenas uma palavra. A gente pode adicionar ou a gente pode ter uma substituição. Já com o trabalho de atividades de comparações fonológicas, a criança ela vai pronunciar o som com mais precisão e mais clareza. Ela vai ter que superar essa escrita corretamente. Isso num processo já mais avançado do trabalho com as sílabas. Trabalhando a sílaba inicial, a sílaba final, a sílaba medial. Então, nós temos aqui uma ovelha. Então, ovelha. O-ve-li-a. Segunda palavra. O-ve-la. O-ve-lia. Então, a gente tem que trabalhar esse tipo de atividade para que a criança perceba que a palavra é ovelha. Que colher não é colher, é colher. Que Joaninha é Joaninha, com a sílaba final de nha, e não Joania. Em outra atividade de sílabas, nós temos a localização das sílabas iniciais, medial ou final, em uma palavra. Por exemplo, encontre a palavra fogo dentro da palavra bota fogo. Então, nós temos uma palavra com 2 palavras. Então, a gente está propondo uma atividade com significado. A gente está propondo uma atividade onde ele vai ter essa construção, que 2 palavras formam uma palavra. Que é a palavra bota, adicionando a palavra fogo, forma a palavra bota fogo. Encontre a palavra porta dentro da palavra portaria. Então, porta, nós vamos encontrar a palavra porta dentro da palavra portaria. E essa consciência, a criança ela só vai formando se a gente for propondo esse tipo de atividade, onde ele vai descobrir uma palavra dentro de outra palavra. Então, diga a sílaba que aparece repetida em cada palavra. Quando a gente propõe essas palavras que tem sílaba repetida, também é uma atividade muito difícil. Então, quando a gente propõe pelas primeiras vezes uma atividade como esta, fica difícil da criança compreender, mas a gente tem que ir propondo. A gente vai propondo e vai chegar um momento que a gente vai trabalhando essa consciência. Por exemplo, papagaio. Qual papagaio? Qual é a sílaba que se repete na palavra papagaio? Então, ele vai dizer P-A, P-A. Quantas vezes essa sílaba se repete? 2. Farofa. Então, qual é a sílaba que se repete? F-A. Quantas vezes a sílaba Fá se repete na palavra farofa? Fofoca, arara, caneca. Então, assim, são palavras que se a gente sentir assim um pouco de dificuldade, a gente pode fazer até uma pesquisa na internet dessas palavras, de sílabas repetidas, para que a gente encaixe na nossa atividade. Diga qual sílaba está no meio da palavra ouvida. Camelo. Então, a primeira sílaba, ca-me-lo. Qual é a sílaba que está no meio? Que é a sílaba medial. Então, camelo, nós temos me, chupeta, pé, macaco. Nós temos cá, cebola, nós temos bó,
né? E o mesmo processo a gente faz tanto na sílaba inicial como na sílaba final. Também nós temos outros tipos de atividades com sílabas, onde a gente faz o recorte da sílaba das palavras, onde a criança monta a palavra de acordo com o desenho. Ou ele recorta, faz a colagem, e dessa forma também a gente vai estar trabalhando as sílabas iniciais, mediais e finais. Vamos ver outra atividade, que são das sílabas complexas. Então, nós temos aqui pato. É difícil a criança compreender essa adição de uma letra na palavra, né? Então, fica mais difícil. Mas a gente tem que deixar claro que para tornar uma sílaba mais complexa, mais difícil, a gente tem que ter um acréscimo de uma consoante. Por exemplo, pato. Se eu acrescentar o R, nós vamos ficar prato, né? A gente faz até um som de pra, um som mais tremido. Então, a criança tem que aprender essa adição também de consoante, para que o som fique mais difícil. Que a partir de uma palavra, a gente está acrescentando mais uma letra como R. De pato, a gente formou a palavra prato. De faca, a gente acrescentou a letra L e a gente formou a palavra flauta. Então, essa comparação, que existe uma letra, elas precisam entender o som mais complexo. Então, de acordo com o nível da criança, de acordo com as atividades propostas que a gente vai desenvolvendo, ela vai conhecendo essa complexidade do acréscimo de mais uma letra na formação de uma nova palavra. Uma outra atividade onde a gente pode trabalhar o nível das unidades intrassilábicas. Então, a gente não irá necessariamente trabalhar as sílabas, mas a gente irá trabalhar o pedaço da palavra, ou seja, a rima. E a criança vai perceber que a sílaba traz rima. Então, a gente vai circular o desenho que termina com a rima ão. Então, nós temos leão, rima com caminhão. E a partir desse momento, ele vai fazer essa associação. Ele vai perceber que leão rima com caminhão. Então, numa sílaba inicial, também, trabalhando na mesma atividade infrassilábica, com a sílaba inicial, nós vamos circular os desenhos, a palavra que começa com es. Aí nós temos espelho e nós temos estrela. Então, peixe. Peixe começa com que sílaba? Com pé. Começa com es? Não. Jacaré. Começa com que sílaba? Já. Começa com es? Não. Então, nós temos espelho e estrela. Para desenvolver a consciência fonêmica, eu trago para vocês a exemplificação de uma outra atividade. Então, a escuta atenta. Então, nós temos mosquito, maçã, índio, mochila, pente, pia. Então, nós vamos fazer uma contagem oral, uma segmentação oral ou escrita de acordo com a proposta do professor e do nível da criança. Nós vamos fazer uma união de sílabas, de letras. Vamos adicionar letras, adicionar sílabas e vamos fazer uma substituição. Por exemplo, quando a gente faz a união de letras e a gente forma a palavra, por exemplo, B mais O, bó, L-A, lá. Quando propomos uma atividade como esta, a gente vai estar fazendo a união de letras, a gente vai estar formando sílaba e vai estar descobrindo a palavra. Por exemplo, L-O-A-B. Quando a gente faz união de B-O, a gente vai estar formando bó. A união de L-A, a gente vai estar formando lá. Assim como, se eu formar, por exemplo, eu tenho A, C cedilha, M-A, e eu vou fazer a união de letras para formar a palavra maçã. Então, M-A,
Ma, C cedilha mais A, san. Então, essa é uma atividade de união de letras, onde eu vou formar sílabas. Uma atividade de adição é quando você acrescenta uma letra formando uma nova palavra. Por exemplo, a palavra casa. Eu fiz a adição do R e formou a palavra casar. Ainda posso fazer uma substituição. Quando eu pego uma palavra e eu substituo a primeira letra por outra letra. Como exemplo, eu tenho rato. Se eu substituir o R pelo P, eu tenho a palavra pato. Então, são essas atividades que a gente vai desenvolver com a criança e que vai desenvolver a consciência fonológica e ela vai se alfabetizar mais rapidamente. E eu sou a professora Benigna, sou formadora do programa Criança Alfabetizada e eu espero ter contribuído na prática com algumas exemplificações de atividades de consciência fonológica. Tchau, até o próximo vídeo!